O Segredo Sombrio, de Alex. Alex sempre teve uma relação próxima com seu irmão mais novo, Daniel. Apesar das diferenças, os dois cresceram inseparáveis. Mas com o tempo, Daniel começou a se afastar. Passava horas trancado no quarto, imerso no computador, e sua personalidade parecia mudar. Ele ficou mais reservado, mais agressivo e evitava conversas longas com a família. Um dia, enquanto usava o computador de Daniel para procurar um arquivo, Alex encontrou algo estranho. Um atalho para um servidor do Discord com um nome incomum. A curiosidade falou mais alto. Ele clicou no link e entrou no servidor sem que ninguém percebesse. O que ele viu o deixou em choque. O servidor não era um simples grupo de amigos. Era um espaço sombrio, cheio de mensagens extremistas, conversas sobre violência e discussões sobre ataques planejados. Entre os membros, Daniel era um dos mais ativos. Ele participava das conversas e parecia envolvido em algo muito maior do que Alex poderia imaginar. Mas uma coisa chamou sua atenção mais do que qualquer outra. Uma discussão recente sobre um possível ataque contra alguém. Nos registros de chat, Daniel falava sobre um alvo fácil e mencionava detalhes preocupantes sobre horários, rotas e uma possível data para o ataque. Alex sentiu o sangue gelar. Seu irmão estava envolvido nisso. Ele tentou não entrar em pânico. Saiu do computador e fingiu que nada tinha acontecido. Mas por dentro, sua mente trabalhava freneticamente. O que ele deveria fazer? Confrontar Daniel? Contar para os pais? Chamar a polícia? Naquela noite, Daniel parecia mais tenso do que o normal. Seus olhos varriam a casa de maneira estranha, como se estivesse analisando algo. Durante o jantar, ele ficou em silêncio por um tempo, até soltar uma frase inquietante. Acho que alguém andou mexendo no meu computador. O coração de Alex disparou. Ele tentou manter a calma. Por quê? Algum problema? Perguntou, fingindo desinteresse. Daniel estreitou os olhos. Talvez. Pode ser só paranoia minha. Mas eu sentiria se alguém estivesse tentando se meter nos meus assuntos. O clima na mesa ficou pesado. Seus pais, alheios ao que estava acontecendo, continuaram conversando sobre coisas banais. Mas Alex sabia que Daniel estava desconfiado. Nos dias seguintes, Alex percebeu mudanças sutis no comportamento do irmão. Daniel trancava o quarto com mais frequência, saía de casa em horários estranhos e, em algumas noites, ficava acordado até tarde, sussurrando no microfone. Ele estava nervoso, inquieto, como se estivesse esperando que algo acontecesse. O medo tomou conta de Alex. Ele sabia que, se esperasse demais, poderia ser tarde. Então, ele tomou uma decisão. Chamou a polícia. Ele passou todas as informações que tinha, incluindo capturas de tela das conversas e detalhes sobre o servidor. A resposta foi rápida. No dia seguinte, agentes à paisana começaram a vigiar a casa e os movimentos de Daniel. O momento crítico chegou uma noite depois. Era por volta das 2 da manhã, quando Alex ouviu barulhos vindos do quarto do irmão. Curioso e apreensivo, ele espiou pela fresta da porta. Daniel estava no computador, digitando freneticamente. Sua respiração era pesada e ele parecia extremamente agitado. De repente, ele parou, encarando a tela. Um silêncio mortal tomou conta do quarto. Então, murmurou para si mesmo. Malditos, alguém denunciou. Alex se afastou devagar, tentando não fazer barulho. Ele sabia que seu irmão estava prestes a descobrir a verdade. E se Daniel suspeitasse dele? E se resolvesse agir antes que fosse tarde demais? Antes que pudesse processar seus próprios pensamentos, um estrondo ecoou pela casa. A polícia invadiu a residência.
Daniel foi pego de surpresa. Tentou correr, mas foi rapidamente imobilizado pelos agentes. Os gritos despertaram os pais de Alex, que correram para o corredor sem entender o que estava acontecendo. A cena era caótica. Os policiais revistaram o quarto e encontraram provas suficientes para incriminá-lo. Computadores, registros de conversas e até um plano detalhado de um ataque. Alex assistiu tudo em silêncio, o coração batendo forte. Daniel, algemado e sendo levado pela polícia, olhou diretamente para ele. Seus olhos estavam cheios de raiva. Foi você, sussurrou, com um misto de choque e fúria. Alex não respondeu. Apenas observou enquanto o carro da polícia levava seu irmão embora, sentindo um peso esmagador no peito. Ele havia feito a coisa certa, mas sabia que, a partir daquele momento, nada mais seria como antes. O segredo sombrio de Laura. A casa estava estranhamente silenciosa quando Miguel chegou do trabalho naquela noite. Normalmente, seu cachorro, Max, um Golden Retriever, cheio de energia, corria até a porta para recebê-lo, com pulos e latidos felizes. Mas, dessa vez, nada. Max, chamou, esperando ouvir o som familiar das patas no chão de madeira. Nada. Ele franziu a testa e deixou a pasta sobre a mesa. Talvez Max estivesse dormindo no quintal. Ele foi até a porta dos fundos, mas o cachorro não estava lá. Um frio percorreu sua espinha. Algo estava errado. Foi quando ele viu Laura, sua esposa, sentada no sofá da sala, com os braços cruzados e um olhar vazio. "Você viu o Max?" perguntou, tentando esconder a preocupação na voz. Ela demorou um pouco para responder. "Vi." Miguel esperou que ela continuasse, mas tudo o que recebeu foi silêncio. "E onde ele está?" insistiu. Laura suspirou e se levantou lentamente. Seus olhos o encararam com uma frieza que ele nunca havia visto antes. "Ele não vai voltar." O coração de Miguel parou por um momento. "Como assim? Não vai voltar? O que aconteceu com ele?" Laura desviou o olhar. Seu tom era indiferente, quase entediado. "Eu o matei." Miguel sentiu o chão sumir sob seus pés. Por um momento, achou que não tinha ouvido direito. "O quê?" "Você ouviu. Matei aquele cachorro imundo." A mente de Miguel girava. Ele olhou ao redor, esperando que fosse algum tipo de brincadeira cruel, uma provocação, qualquer coisa. Mas o olhar dela era sério. "Por quê?" Sua voz saiu trêmula, um misto de choque e raiva. Laura revirou os olhos, como se estivesse explicando algo óbvio. "Eu não suportava mais ele. Aqueles latidos irritantes, aquele cheiro de cachorro, as patas sujando a casa. Eu avisei várias vezes que queria me livrar dele. Você não ouviu. Então, eu resolvi o problema." O estômago de Miguel revirou. Ele sentiu um nó na garganta. "Onde ele está?" Laura sorriu de canto. "No lago." Miguel não esperou mais um segundo. Ele saiu correndo pela porta da frente, o coração martelando no peito. O lago ficava a poucos minutos da casa, uma área afastada onde Max adorava brincar. Ele correu, tropeçando na escuridão, ignorando os galhos que arranhavam seus braços. Quando chegou à margem, seu maior medo se confirmou. Ali, boiando na água escura, estava o corpo de Max. Miguel caiu de joelhos. Uma onda de dor e raiva tomou conta dele. Ele puxou o cachorro para fora da água e o abraçou, sentindo o peso frio do corpo sem vida. Lágrimas quentes escorriam por seu rosto. Ele ficou ali por alguns minutos, até que um som atrás dele o fez se virar. Laura estava parada ali, observando. "Você faz uma cena ridícula. Era só um cachorro." Miguel se levantou devagar. Seus punhos estavam cerrados. Seu corpo tremia. Ele olhou para a mulher que amava e percebeu que não a conhecia mais. Ou talvez nunca tivesse conhecido de verdade.
Você é doente. Ela deu de ombros. Talvez? Um silêncio mortal se espalhou entre eles. Então, Miguel respirou fundo, pegou o celular no bolso e discou um número. O que você está fazendo? Laura perguntou, com um tom de leve irritação. Miguel olhou para ela, os olhos ardendo de ódio. Chamando a polícia. Dessa vez, Laura pareceu surpresa. Você não faria isso. Você matou o meu cachorro. Você não tem alma. A frieza dela começou a rachar. Pela primeira vez, Miguel viu algo diferente no olhar dela. Algo que parecia medo. Foi só um cachorro, ela repetiu, mas sua voz vacilou. Não, foi meu melhor amigo. Os minutos seguintes foram um borrão. A polícia chegou mais rápido do que Laura esperava. Ela tentou argumentar, tentou minimizar o que fez, mas as provas eram incontestáveis. Enquanto era levada, ela lançou um último olhar para Miguel. Você nunca me amou de verdade. Sempre amou mais aquele cachorro. Miguel não respondeu. Apenas observou, enquanto ela desaparecia dentro do carro da polícia. O silêncio voltou a preencher a noite. Ele olhou para Max uma última vez, sentindo uma dor profunda. E então, pela primeira vez, percebeu que a pessoa que ele mais amava havia sido, o tempo todo, um monstro escondido ao seu lado.